Todos bem-vindos. Hoje a gente inicia a 4ª edição do Reverbera, um evento muito importante organizado pelo nosso Centro de Linguagem e Comunicação, da PUC Campinas, na versão online. Esse evento começou originalmente presencialmente, como era a vida, né, até o ano passado, mas em função desse afastamento pandêmico, ele vem nesse ano na versão online. O tema central deste ano é comunicação e linguagem, novos desafios. O Reverbera surgiu em 2017, com o objetivo de integrar o conhecimento dos 8 cursos do CLC, que são artes visuais, design digital, jornalismo, letras, mídias digitais, publicidade e propaganda, relações públicas e turismo, além do programa de pós-graduação em linguagens, mídia e arte, o LIMEAR. Entre ontem e hoje, estão sendo realizadas 14 atividades, entre elas palestras, apresentações e a premiação do concurso de foto, que foi ontem. A ideia desses 2 dias de debates, de encontros, é oferecer oportunidades de aperfeiçoamento profissional, integração e conexão entre todos nós, professores, alunos e o mercado de trabalho. Eu peço, por gentileza, que todos vocês mantenham as câmeras e os microfones fechados, né, para nossa privacidade. E quando vocês quiserem conversar, fazer perguntas, agora sou eu, o Oscar e a Dani, que está chegando, vocês podem escrever no chat, fazendo perguntas ou comentários, tá bom? Exclusivamente sobre o Reverbera. Então, feita essa apresentação, que é uma formalidade do curso, muitos de vocês já devem me conhecer, eu sou professora do curso de jornalismo há muitos anos, estudei na PUC, construí minha carreira docente na universidade, trabalhei em vários órgãos da PUC, trabalhei no mercado de trabalho também como jornalista, e durante todos esses anos, né, principalmente nos últimos 10 anos, eu comecei a ouvir falar na tal da extensão, né? Extensão, o que seria extensão? Ensino é o que a gente faz na sala de aula. Pesquisa é quem quer fazer pós-graduação, né? Mas o que seria extensão? E aí eu tive a oportunidade, há 5 anos, de entrar na tal da extensão. E me apaixonei, né? Então, esse é o meu 3º projeto em 5 anos na área da extensão. Eu não sei se todo mundo sabe, eu vou falar rapidamente, porque eu adoraria que vocês, alunos, participassem da extensão. Extensão é um dos eixos que sustenta uma universidade. Tem o ensino, sala de aula, tem a pesquisa, como eu já adiantei, quem começa com a iniciação científica e tem pretensão de fazer mestrado, doutorado, para seguir a carreira na pesquisa ou na docência, e tem a extensão. O eixo da extensão é aquele que possibilita que a gente saia da faculdade com o conhecimento que a gente tem e trabalhe com comunidades. E junto com essa comunidade, com essas comunidades que também têm os seus conhecimentos, as suas experiências, a gente produza alguma coisa em benefício dela. Então, a extensão é uma área que vocês iriam adorar trabalhar. Eu tenho certeza. A prova é que eu tenho 2 alunos que são extensionistas e estão aqui comigo hoje. Eu tenho certeza, porque a vida da gente ganha uma outra cor quando a gente começa a trabalhar na extensão. A gente vê a vida diferente. Eu falo por mim, enquanto jornalista e professora universitária, e eles falarão por eles, né? A extensão dá essa oportunidade para a gente conhecer outras experiências e aprendermos com ela, e levarmos nossos conhecimentos também. É uma troca, é muito gostoso. Então, eu gostaria que pelo menos vocês pensassem na possibilidade de trabalharem por um tempo, enquanto vocês estão cursando a PUC Campinas, na extensão. Isso vai enriquecer a vida pessoal de vocês, vai enriquecer a carreira profissional,
porque você vai colocar no seu portfólio, você vai colocar no seu LinkedIn, e o mercado de trabalho vê com bons olhos alunos que fazem além da sala de aula. Então, fica a minha sugestão, minha recomendação, minha dica para que vocês aproveitem o tempo de universidade para trabalhar e vivenciar em extensão. É um tempo curto, a universidade passa muito rápido. Então, se vocês puderem, aproveite, tá bom? Eu vou começar, a outra aluna, acho que está um pouquinho atrasada, mas eu vou começar apresentando esse mocinho lindo que está aqui, é o Oscar. O Oscar faz a faculdade de jornalismo, está no 2º ano, é um aluno brilhante, super dedicado, e eu o convidei para ser meu voluntário, aluno voluntário na extensão. Ele está desde o começo nesse projeto. A Dani, que vai chegar já já. Eu tô por aqui, Cissa, que eu tô chegando no portão de casa, saí do Tá estágio. bom. Tá bom. Aí a Dani vai abrir a tela, vocês vão conhecê-la. Então, eu vou falar de uma forma rápida, porque o mais gostoso é a troca, é vocês perguntarem como é que é essa tal de extensão que a gente faz. E aí a gente vai falar, eu, Oscar, a Dani, tem alunos aqui que também são voluntários, que estão aqui, que eu já vi, e a gente pode conversar de uma maneira legal, tá? Então, o Oscar faz jornalismo e a Dani faz mídias digitais, tá bom? Os dois são alunos voluntários, como eu já falei, tá? E o nome do projeto que eu tenho, que eu comecei esse ano e eu termino em dezembro, chama O Protagonismo Juvenil, uma experiência de extensão em uma comunidade escolar, tá bom? Ops, então deixa eu mostrar para vocês, né? Esse projeto, gente, ele foi um projeto que, assim, ele foi feito, né, quando eu soube da possibilidade, eu me candidatei a passar, né, a ter a chance de trabalhar com ele. E qual é a pegada dele? Ele propõe usar as redes sociais como meio de comunicação e relacionamento de alunos do ensino médio de uma escola particular de Campinas. Essa escola chama Instituto Educacional Crescer. Quem é de Campinas talvez conheça. Ela fica no Campos Elíseos, é uma escola, boa tarde quem está chegando, é uma escola de um porte legal, ela tem cerca de 250 alunos do ensino médio, e a gente trabalha com um grupo de alunos dessa escola, né? Nós queríamos que todos participassem, mas você tem que querer, né? Nada que é imposto dá certo, então tem que querer. Então a gente está com um grupo menor, mas a gente aposta que esse projeto vai expandir, tá? Então deixa eu contar um pouquinho. Por que a gente trabalha com esse nome? O que é protagonismo juvenil? É dar voz para jovens, para que eles falem de experiências que os angustiam, que os incomodam, ou que eles curtem muito, só que eles falem pelas redes sociais. A proposta era essa. E por que a gente pensou nesse projeto? Qual que é o contexto? A gente sabe que os jovens hoje, nós, mas vamos pensar os mais jovens, os adolescentes, eles têm muito acesso à internet. Quando a internet chegou, ela potencializou a possibilidade da gente produzir e publicar conteúdos. Eu vejo por mim e vejo isso por vocês, né? Ela potencializou. Então, ela dando essa oportunidade, ela fez com que as pessoas, e principalmente os jovens, aprendessem a dominar o que a gente chama de dispositivos móveis, né? Então, o acesso à rede e o domínio dos dispositivos móveis permitiram o compartilhamento de imagens, textos, opiniões, críticas, onde? Nas redes, por meio de sites, por meio de blogs, por meio de podcasts e outros produtos. Então, essa é uma situação, um contexto que a gente vive há alguns anos, né? Mas eu tinha que ir atrás para saber se eu estava certa. Era uma hipótese que eu tinha. Quando a gente constrói um projeto, a gente parte muito de uma hipótese, né? Então, eu fui fazer pesquisas para fortalecer esse projeto.
Então, eu peguei essa pesquisa, que é uma referência também, é de 2019, é a última pesquisa, né? Acho que até o final do ano, a gente deve ter a do ano passado, 2020. Então, o que ela mostrou? Que mais de 90% das crianças e adolescentes entrevistados por essa pesquisa informaram ter habilidades para saber se conectar a uma rede Wi-Fi e baixar ou instalar aplicativos. Então, ou seja, quase todas as crianças e adolescentes entrevistados falavam que dominavam isso. O que mais? Eles disseram que a pesquisa percebeu que entre as atividades realizadas na internet, 68% do público utilizou as redes sociais. Então, confirmou aquela minha hipótese. Os jovens acessam as redes e conseguem se comunicar, se entendem bem com os aplicativos. A pesquisa também mostrou que a comunicação pelas redes sociais para os jovens de 15 a 17 anos, que é a faixa etária do meu projeto, jovens de ensino médio, a comunicação pelas redes predominou. Ou seja, 91% daqueles jovens entrevistados disseram que eles se comunicam muito mais pelas redes, 91%. Em seguida, vieram as mensagens instantâneas e as chamadas por vídeo. Então, de novo, a minha hipótese acabou se confirmando. Então, a partir dessas constatações, dessas pesquisas com dados, eu pensei e decidi, eu estou certa, eu vou escrever um projeto de extensão que tenha como principal objetivo ajudar os jovens adolescentes de 15 a 17, quer dizer, jovens de ensino médio, né, a usarem as redes sociais de uma forma legal. Ou seja, como que as redes sociais podem dar visibilidade à voz desses jovens de uma forma legal? Outra coisa que eu não coloquei aqui, antes de eu redigir o projeto, eu conversei com a coordenadora pedagógica dessa escola e adiantei o que eu estava pensando. Ela disse, Cissa, vai ser ótimo, porque a todo momento os alunos estão com a cabeça baixa olhando o celular. Mas eu fico preocupado o que é que eles estão olhando e o que eles estão compartilhando, né? A gente também sabe que nem tudo é legal. Eu já compartilhei fake news, sem saber, óbvio, né? Depois me senti super mal, tive que mandar para todo mundo desculpas, pedidos de desculpas, né? Então, assim, quando você não sabe como lidar com a sua comunicação online, você corre o risco de compartilhar textos, imagens, vídeos de outros, né? E quem são essas outras pessoas, né? Então, a questão era essa, já que eles usam mesmo as redes sociais, que eles se comunicam mais por ela, então vamos trabalhar com a capacitação dessa moçada. Vamos falar, vamos ajudá-los a pensar e produzir o que eles mais têm vontade, e não só compartilhar, copiar, tá bom? Então, fechado isso, então a minha hipótese estava certa. Então, o que a gente quer fazer de objetivos? Então, tem um que é o principal e depois outros que são específicos. Esse geral diz o seguinte, esse projeto de extensão que trabalha com o protagonismo juvenil, a voz do jovem nas redes sociais, tem como objetivo promover atividades socioeducativas e culturais, então, trocas de conhecimento de uma forma pedagógica e didática, né, com grupos jovens organizados, esse grupo de adolescentes do Instituto Educacional Crescer, para incentivar e colaborar no protagonismo juvenil, ou seja, que esses jovens de 15 a 17 anos sejam protagonistas no ambiente que eles vivem, seja na escola, seja na família, seja no social e principalmente nas redes sociais, tá? Visando valorizar e compartilhar e dar visibilidade aos seus conhecimentos, às suas vivências, aos seus saberes. Então, esse é o grande objetivo.
Como objetivos específicos, o que a gente espera? Fortalecer e valorizar a participação desse grupo jovem nas redes sociais, por meio da visibilidade de suas vozes, fomentar, quer dizer, despertar, alimentar a reflexão desses adolescentes sobre suas produções veiculadas nas redes sociais, o que eles estão produzindo e o que eles estão postando, né? Como eles estão postando. Então, a gente também tem esse objetivo. Esses são os principais. Bom, fechado o objetivo, de que maneira a gente vai trabalhar? Que método de trabalho a Cissa, gente vai só utilizar? te interromper um pouquinho, desculpa. Acho que não está compartilhando, não sei se era para estar compartilhando o slide. Eu não Não está acredito. compartilhando, Eu Cissa. estou falando aqui, Oscar. Ô, gente, então, peraí. Ai, que vergonha. Peraí. Oi, Dani. Oi, Cissa. Cheguei aqui, né? Eu tava só ouvindo. Eu tava chegando no portão de casa, voltando do trabalho. Peraí. Pessoal, essa é a Dani, a Daniele, que já está se formando no curso de mídias. Ela também é nossa aluna voluntária e já eu vou sair de cena e eles vão falar. Espera aí que está aparecendo, carregando minha apresentação. O que eu estou mostrando para vocês, gente, deixa eu passar. O que eu estou mostrando rapidamente para vocês é o que é o projeto de extensão, o que a gente faz na prática. Só para vocês entenderem, depois a gente explica melhor, né? Vocês já entenderam que a gente trabalha com o Grupo Uma Escola da Rede Particular de Ensino de Campinas, com o ensino médio, que é o nosso público-alvo, de 15 a 17 anos, claro que pode ter 18 anos, né? Você pode ter 18, não tem problema, não está fora, mas o público-alvo que a gente foca é esse. A gente tem como objetivo dar visibilidade a esses jovens para que eles sejam protagonistas da vida deles, no ambiente onde ele viva. Essa voz, a gente quer que ela seja ecoada nas redes sociais, porque a gente já viu nas pesquisas que eles se comunicam muito pelas redes, né? Seja em blog, site, nas próprias redes sociais. Vocês já sabem quais são os objetivos que a gente quer fortalecê-los, ajudá-los a pensar no que eles estão compartilhando. E aí, como é que a gente faz isso na prática? A gente trabalha com metodologias ativas, né? E que a gente usa muito isso em sala de aula, né? Uma participação mais direta do aluno, não só o professor detém o conhecimento, mas uma troca. A extensão é troca, a palavra que rege a extensão é troca de conhecimento. Então, a gente trabalha com essas metodologias ativas e participativas, e a gente tem duas teorias, né, que nos embasam, quer dizer, a gente escolhe trabalhar desse jeito porque tem estudos da educomunicação, que é uma linha muito legal, que mescla muitos conhecimentos da comunicação com a educação e da comunicação não violenta, que ela é mais nova, ela diz, acima de tudo, que a gente tem que aprender mais a ouvir do que falar, né? Então, a partir desses dois referenciais teóricos, a gente conduz os nossos encontros com esses alunos, tá? Essas duas metodologias. São encontros semanais, remotos, pelo Teams. Quando eu fiz o projeto, contei para vocês no começo do ano, né? Acho que começo de fevereiro, a gente estava no remoto, estamos desde março do ano passado, né? Mas eu achava, sempre otimista, que a gente poderia começar a dividir, fazer um modelo híbrido, né? Não deu certo, porque eu só posso ir para a escola com todo esse meu grupo lindo de voluntários, primeiro se eles estiverem vacinados, se eles quiserem, né? Nunca imposto. Então, nós resolvemos, eu com a escola, começarmos o remoto. E
está dando certo. Claro que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa se a gente estivesse lá, mas é o que dava para ser feito. Então, a gente se encontra toda sexta-feira, os encontros são às sextas, das 2 às 4 da tarde, e a gente conversa, discute, organiza, troca, faz realmente o que a extensão propõe, né? Conversa e troca. Eu aprendo, eles aprendem, as adolescentes que participam com a gente e os meninos que devem entrar nos ensinam muito. Eu, por exemplo, que sou mais velha que todo mundo, né? Eu lembro muito pouco dos meus 17 anos, assim. Então, eles me trazem muita informação. Só que os 17 anos hoje é muito diferente da minha época. Enfim, é uma troca. Então, a gente conversa, se encontra às sextas, né? E aí a gente, nosso projeto de extensão, eu e esse bando de alunos voluntários, a gente estimula os alunos, as meninas e os meninos adolescentes, para que eles, inspirados nas conversas, produzam 2 produtos de comunicação, podcasts e vídeos, né, para que eles sejam veiculados nas redes sociais, tá? Para que isso acontecesse, a gente fez já oficinas, trocamos, como é que faz isso, como é que faz aquilo, todo mundo ajudou. Um dos meus alunos que está aqui, que entrou nesse semestre, o Júnior, ele tem uma bagagem boa em vídeo, então ele nos ajuda muito, né? E aí a gente vai construindo, né? Então a gente se encontra, as reuniões são semanais, formais, mas a gente se fala muito ao longo da semana, né, por WhatsApp, eu e o meu grupão. Eu acabei não falando, mas esse projeto, a extensão só dá certo se tiver aluno com ela, aluno, não o público-alvo, aluno da faculdade, né? E eu tenho a sorte de ter um grupo muito grande, muito mesclado, muito diferente de conhecimentos e de personalidades. Isso é muito bom, por exemplo, aqui eu tenho o Oscar do jornalismo, a Dani de mídias, eu tenho alunos da publicidade, eu tenho alunos da psicologia, da medicina, do jornalismo, muitos, porque vieram comigo, né? Então, essa troca é muito legal, é muito legal. E essas reuniões permitem, então, tanto para o grupo voluntário, que é esse grandão que eu falei para vocês, como para os adolescentes, vivenciar essa experiência em grupo, que é importante para a nossa vida, e trocar conhecimentos, tá? Felipe levantou a mão. Felipe, você quer falar, Belo? Você quer escrever? O que você quer fazer? Ai, que calor. Felipe? Acho que não quer. Não quer mais. Então, vou avançar, tá? Então, a gente trabalha dessa maneira. Então, olha, esse grupão meu, como eu acabei de falar, esse número ele já mudou, porque nesse semestre eu convidei alunos de primeiro ano, então aumentou esse número. E no Crescer, como eu falei para vocês, a gente tem um grupo de meninas que estudam no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Na semana passada, eu e o Oscar, que está aqui, fomos lá no colégio. A gente vai votar em outubro e vamos votar em novembro. E foi uma experiência maravilhosa. Nesse dia, a gente fez uma reunião com 9 alunos e a maioria era menino. E foi muito bom, porque eles falaram demais da dificuldade que eles têm para conversar. A família não escuta, o adulto fala para ficar quieto, porque ele ainda é um adolescente, não sabe falar. Então, a gente percebeu, nessa 1h30 que a gente ficou lá, a ansiedade que esses jovens adolescentes têm por falar. E aí confirmou, nós estamos na linha, no caminho certo. O protagonismo juvenil é importante, dar voz para essa moçada de uma forma organizada é importante. Então, confirmou aquilo que a gente estava fazendo remotamente, tá? Foi muito legal. O que mais que eu trouxe aqui para falar? E aí eu paro. Nesses encontros, ainda que a gente queira tratar, e vamos formar
constituir, produzir podcasts e vídeos, a gente fala de outros assuntos também. Então, esses assuntos aqui são alguns dos assuntos que eu quero muito trocar com eles, né? Então, assim, não tem uma oficina que eu falo, hoje nós vamos discutir o papel, a importância da comunicação nas relações humanas. Não é assim que funciona na extensão, porque não é no formato de aula padrão. A gente fala disso. Quando, por exemplo, a gente fala de empatia, né? Não montei uma aula, vamos falar o que é empatia, né? A palavra que está na moda na pandemia. Não. A empatia, ela acontece lá, a partir do momento que nós, PUC, professora e alunos voluntários, ouvimos essa moçada e também estimulamos essa moçada adolescente a nos ouvir. Então, é isso que eu falo de troca, né? Então, esses são alguns assuntos. O que sim a gente falou mais é sobre podcast e vídeos. Inclusive, teve um dia que um funcionário do Laboratório de Imagem e Som da PUC foi lá e ele falou muito sobre celular, como gravar vídeos pelo celular, tá? Então, a gente também fala isso. Como é que eu vou avaliar se está dando certo? Como é que a gente sabe se o projeto está rendendo? Primeiro, a gente faz uma avaliação informal todas as semanas. Então, por exemplo, eu falei para vocês que a gente quer que eles produzam podcast, né? Na semana passada, duas alunas da adolescente levaram um podcast que elas fizeram, foram super corajosas, né? Porque elas nunca tinham feito e fizeram sobre assédio, né? O quanto o assédio incomoda. São meninas de 15 a 16. Cissa, você tá mutada. Obrigada, Oscar. Não sei quem fez isso, viu? Então, acontece uma avaliação permanente, tá? Quando essas mocinhas trouxeram o podcast delas, a gente já percebeu, foi uma avaliação. Cissa, de novo. E veio hoje do concerto, hein? Eu já vou ficar com a mão aqui, ó. Então, a avaliação é isso. Agora, eu ainda vou aplicar um questionário lá para novembro, para saber se houve uma mudança no comportamento dessa moçada, tá bom? Isso é importante. Quem vai me ajudar nisso são esses voluntários que eu falei para vocês, tá? E com eles eu tenho uma avaliação muito constante, né? O tempo todo, não achei legal, acho que poderia ser diferente, acho que faltou isso. Então, tem uma conversa e precisa ter, né? Outra coisa que eu queria falar do projeto, vou tirar a mão aqui, vamos ver, Oscar. Esse nosso projeto, que trabalha com a comunicação, né, ele também já fez ele já atendeu outras demandas da reitoria. Então, vou falar de uma. No começo do ano, quando estava, acho que lá para abril, a história da vacina, né, foi pedido para a gente que ajudasse a reforçar uma campanha em defesa da vacina. E aí eles fizeram, esses alunos que vocês estão vendo e o outro grupo fizeram vídeos lindos. E aí a gente mandou para a reitoria. Então, foi um outro pedido que caiu para o nosso projeto de comunicação. Agora, veio um outro pedido e nós estamos super envolvidos desde agosto e vamos até novembro. Vejam que legal, gente. O nosso projeto, que trabalha com protagonismo juvenil nas redes sociais, se juntou a um outro projeto de extensão que trabalha com juventudes, conscientização contra o suicídio e outras violências, de outra professora. Então, eu do jornalismo e ela da psicologia, chama Tatiana. Então, a reitoria nos pediu que juntássemos força para trabalharmos com os jovens num projeto que ajudasse muitas meninas a terem voz. E aí a gente desenhou em julho, sem perder a identidade dos nossos projetos, e criamos um subprojeto chamado Vozes Femininas. E esse subprojeto está fazendo eventos. Então, a gente fez outro dia um lindo,
com Aretha Duarte, que foi a primeira negra latino-americana a escalar o Everest. Agora a gente tem um outro, e no dia 8 de outubro tem um maravilhoso, que vocês estão convidados, com a Cris Guerra, que é uma publicitária mineira fantástica, que é tatuada, mas além dela ser tatuada, ela é inteligentíssima, ela tem livros, ela tem blog, ela é fantástica, ela vem falar sobre a pele como um instrumento de comunicação. Por quê? Porque no nosso projeto a gente fala muito do jovem se comunicar, e a tatuagem acaba sendo um meio de comunicação. Você se comunica muito pelo que você se tatua, você se expressa pelos desenhos. E o projeto da Tatiana fala muito das violências que os jovens acabam fazendo na pele. Não pela tatuagem, mas a automutilação. Então, a gente fundiu e criou um evento chamado A Pele que Habito, e vamos falar disso, dia 8 de outubro, das 14 às 15h30. Vocês serão informados, porque nesse meu grupo de voluntários, eu tenho excelentes alunos da publicidade e das mídias, como o Lucas e a Gabi Ronda, Gabriela, que eles fazem a divulgação. Então, gente, é por aí que o nosso projeto, eu vou parar de falar e vou te chamar os alunos. O que a gente quer? Até dezembro, porque dezembro acaba, a gente acaba, vai embora, toca a nossa vida, mas a gente espera que todo essa nossa dedicação, nosso trabalho, nosso suor, nosso carinho, nossas madrugadas, sirvam para que esses jovens adolescentes melhorem a sua comunicação social com os grupos com quem eles se relacionam, principalmente com a escola, e também os alunos voluntários, porque a extensão nos contagia, não só quem recebe, quem é o público-alvo, a gente também que trabalha com isso. Então, eu espero que essas oficinas ajudem a gente a melhorar a nossa comunicação. A gente espera, eu espero muito, que essa troca de ideias e conhecimentos e vivências sobre comunicação social e digital permaneça entre o grupo dos adolescentes e os voluntários. Eu espero uma produção coletiva, né, de materiais como podcasts e os vídeos que têm como conteúdo assuntos de interesse dos jovens. Eu espero que essas oficinas capacitem a comunicação de todos, né? E principalmente que esses jovens tenham maior autonomia para tocarem a vida e um engajamento nas suas respectivas comunidades. É isso que realmente eu espero, né? Eles sabem, o Colégio Crescer, que o projeto acaba, os voluntários sabem que acaba, mas a gente espera que, quando acabar, a gente tenha ajudado todo mundo, principalmente as adolescentes, a se posicionarem melhor, saberem conduzir melhor a sua voz, né? Agora eu queria que a Dani e o Oscar falassem um pouquinho da experiência deles como alunos voluntários, né? Eles estão desde o começo, né? Eu queria que eles contassem assim, por que eles entraram. Não pode falar que eu que pedi, Oscar, mas assim, por que entrou, o que está achando, o que mudou, né? O que mudou um pouquinho nesse tempo que está? Ainda mais a Dani que está indo embora, né? Oscar me forma agora. Oscar ainda fica mais um pouquinho, mas vai passar muito rápido. E daí, o que foi bom? Então, fala aí, Dani. Eu não conhecia a Cissa, né? Eu conheci a Cissa através do projeto de extensão, então não tem como falar que ela pediu. O projeto de extensão, ele veio de uma necessidade de transformar o conhecimento da universidade em algo mais palpável, de uma aplicação social. Então, eu acho que trazer essa visão, o projeto de extensão em si, ele é um pouco de humanizar o conhecimento acadêmico. Acho que ele traz essa possibilidade, expandir os portões da universidade para a comunidade. Então, eu tenho a sensação que tudo que eu aprendo, o que a faculdade fornece
e tudo que, de certo modo, eu como bolsista, é parte do imposto das pessoas, da sociedade, eu consigo devolver de alguma forma. Então, eu estou devolvendo esse conhecimento de alguma maneira e uma coisa que eu já falei para a Cissa várias vezes, né, para a galera do projeto de extensão, é que o conhecimento ele acaba sendo uma via de mão dupla, tanto para a gente que está como alunos, né, alunos voluntários, como para os adolescentes. Então, eu sempre bato na tecla que ninguém é tão pequeno que não pode ensinar e não tão grande que não possa aprender. E dar essa oportunidade de ouvir os adolescentes, eles têm muito essa carência de atenção, porque a gente vê o mais novo, muitas vezes, como inexperiente, mas é uma geração diferente, é uma geração que, por ser tão diferente, a gente aprende junto com eles. Então, é uma coisa bem gostosa, assim, vivenciar o projeto de extensão, é ter a possibilidade de se desenvolver como pessoa também. Eu vou deixar o Oscar falar um pouquinho, senão eu falo muito. Bom, gente, oi, tudo bem? Boa tarde. Quando a Cissa veio, né, com a proposta dessa extensão, eu fiquei, assim, maravilhado, porque, bom, acho que já mostra o microfone que eu tô começando a amar, assim, o rádio, e aí quando ela veio com essa ideia de podcast, mas não só a questão do meio, né, mas para falar com o jovem, porque faz, o quê, 2 anos que eu tinha a idade deles, e, claro, eu ainda tô muito próximo da idade deles, mas eu sei como é, e quando a Cissa veio, né, nós já estávamos remotos e eu fiquei imaginando, nossa, como seria o Oscar de 17 anos com todas essas angústias que a gente passa com 17 anos, com 16, com 18, no remoto, sem ter, apenas dependendo da rede social, não ter o contato com o outro, não ter, sabe? Então, eu fiquei muito tocado pela proposta da Cissa, né, dessa extensão. Eu sou muito honrado de poder ter feito parte desde o começo, né? Acho que assim como a Daniele também, que está desde o começo, assim, a gente viu esse projeto se montar do jeito como está hoje. E até as pessoas que entraram agora nesse outro semestre também puderam ver um pouquinho, né? Conheceram as meninas do Crescer, os meninos do Crescer, e logo depois já viram esse podcast que elas apresentaram no nosso último encontro. Então, até quem entrou já um pouco mais depois conseguiu ver essa evolução, né? O que eu acho muito interessante, e foi muito isso, a gente viu essas alunas, né, do Crescer, nossa, se evoluírem, assim, nos nossos olhos, assim, então muito emocionante, então sou muito grato, né, pela Cissa ter trazido esse projeto para mim, porque para todos nós do jornalismo e para a Daniele, porque foi muito interessante, e, claro, né, poder ter contato com outras pessoas fora, né, do jornalismo, porque eu tô quase desde o começo remoto, né, então eu não tinha contato com outros cursos, né, e poder conhecer a Daniele de mídias digitais, o Lucas, né, de publicidade e propaganda, a gente tem a Júlia, que é de medicina, então foi muito interessante também, além, né, de conhecer as meninas do Crescer, conhecer também outras pessoas da faculdade que eu não tinha muito contato. Então, foi muito interessante. E as meninas são super comunicativas, Com né, certeza, também. sim. A gente já fica mais velho, vai ficando um pouco mais com o olhar já mais acostumado com algumas situações. E elas levantam debates, elas trouxeram as temáticas que elas gostariam de falar sobre assédio, sobre abuso, e elas já trazem isso e elas querem inserir isso em novos canais de comunicação, como o TikTok. Sim, Então, que era algo que eu, pelo menos, mesmo tendo 2 anos a menos, eu não. eu Eu não tenho sabia que TikTok. existia, mas não sei o que faz, Eu como que achei que era é. assim com o TikTok, eu falei assim, gente, é super engajada, elas são engajadas com uma mídia que é super engajada, que é para a idade delas e tem tudo para dar certo, porque ao momento que elas não se sentem ouvidas por pessoas, por adultos, elas estão num canal de comunicação que é os adolescentes, é onde que pessoas da mesma idade delas estão querendo ser ouvidas e podem produzir coisas, né, para serem ouvidos. Eles são geniais, assim, elas são super questionadoras também, elas trazem informações que a gente, talvez na idade, a gente delas pensamos, debatemos, mas a gente vai trabalhando, vai para a faculdade e começa a
normalizar coisas que não deveriam, porque a gente já está cansado de ver, já bateu tanto nessa tecla, que o olhar começa a acostumar, e aí elas revivem essa chama de tipo, realmente a gente tem que lutar e debater sobre isso, para que as coisas sejam melhores, para a gente, para elas e para gerações que vão vir depois também, são incríveis, assim. Elas Às são. vezes eu fico meio, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, mas realmente eu deveria pensar mais sobre isso, porque elas são muito incríveis. As coisas, sabe, Dani, acabam ficando mesmo, você falou, ficam normalizadas, ficam. A gente vai incorporando os problemas, né? E não é legal, né? Você tem que resolver. E elas percebem isso. Como elas estudam hoje, elas não têm estágio, elas têm, teoricamente, um pouquinho mais de tempo que vocês e mais do que eu. Então, e elas são sensíveis, porque são jovens, elas e eles, né? Elas falam, elas brigam, elas lutam, e elas estão encontrando, nesses horários de sexta-feira, esse espaço para falar. E como elas já ganharam a nossa confiança, agora elas se sentem muito acolhidas por nós. E os meninos também, já tem acho que 1 ou 2 garotos que vieram, e eu quero que eles venham também. 2, né? Eu quero que eles venham, porque esse projeto Casado, Vozes Femininas, mas os meninos, os homens, as mulheres convivem no mesmo ambiente. São rapazes que têm irmãs, que têm mãe, que têm namorada, amiga, um dia vão ter filhas, né? E aí é legal que a gente converse sobre isso também, questões que incomodam muito as mulheres, né? O assédio incomoda muito, né, Dani? Ela deu, Essa inclusive. ruptura também de idades faz que a gente perceber que a gente também está dentro de uma bolha, né? Dentro Sim, da minha bolha não tenho mais essas vivências que os adolescentes têm, mas isso sim, não acabou na sociedade, elas relembram isso, né? Que sim, a gente está dentro de uma bolha, a gente precisa voltar a debater e trabalhar sim. isso. E como a gente tem a oportunidade de estar numa universidade, né? E a Dani já indo embora, o Oscar quase indo, quer dizer, o nosso papel é esse, é ajudar mesmo, é pegar esse conhecimento, essa reflexão que a gente está tendo aqui agora, nas aulas, nas suas áreas de formação, e conversar com outras pessoas, né? O projeto de extensão, ele atinge vários perfis, né? Eu já trabalhei com pessoas numa condição social muito mais vulnerável, muito mais vulnerável. Aliás, o nosso projeto originalmente era para uma escola pública, perto do aeroporto, uma escola enorme. Mas quando eu tentei, no começo desse ano, o diretor, a princípio, gostou muito, mas depois, se vocês lembrarem, o sufoco que as escolas públicas passaram no primeiro semestre, porque e ainda passam, né? A maioria dos alunos, tudo remoto, não tem computador em casa, tem dificuldade para fazer aula, às vezes um celular para toda a família. Muitos pais tiraram os filhos da escola para que eles fossem trabalhar. Então, o diretor um dia falou, professor, eu acho muito importante seu projeto, mas eu tenho tantos problemas hoje aqui que eu não tenho cabeça para receber um projeto. Então, por favor, volte depois. Sim, eu vou receber tal. E aí eu corri atrás de outra escola e caímos na Crescer, que nos acolheu, nos recebeu de braços abertos. Eu e o Oscar vimos isso a semana passada. Eles querem que a gente continue o ano que vem. Eles têm projetos lá muito legais de comunicação. E quando eles perceberam que a gente gosta dessa área e que a gente valoriza o aluno, eles disseram, vamos trabalhar com a PUC, ainda falaram bem da PUC, né, Oscar? Comparar, inclusive, com escolas públicas, né? As Unicamps da vida, com toda a minha admiração e respeito, né? Mas eles foi muito claro em falar que a PUC tem esse olhar para comunidades e que é muito bacana, tal. Então, assim, a gente está satisfeito, mas eu, pessoalmente, espero muito esses produtos dos alunos do Colégio Crescer. Então, amanhã nós temos encontro, né? Eu já vou terminar a nossa palestra, já vou mandar um áudio para as meninas para saber o que elas fizeram,
né? Porque eu espero ter produtos para a gente veicular, né? Eu quero que elas peguem o gosto. Eu tenho certeza que elas vão pegar. Elas estão ainda um pouco assim, porque é o primeiro, mas elas vão pegar o gosto de fazerem vídeos, de fazerem denúncias de situações que elas assistem, de fazerem um vídeo reflexivo, ainda que seja um vídeo indicando uma série de televisão, mas que seja uma produção delas, né? Que seja assim, planejado por elas, não seja uma mera cópia, né? E aí elas vão começar a ter autonomia, vão começar a ser respeitadas pelos colegas, pela família, né? Tem uma lá querida no grupo que ela contou uma vez que na família ela queria falar, o pai dizia: espera o seu irmão primeiro, que o irmão era mais velho, né? Essa coisa de espera o irmão, ou se não, como eles falaram para a gente, né, Oscar, semana passada, fica quieto que você não entende, vai, você é ainda adolescente, você não entende, né? Isso é muito frustrante. A gente não entende tudo, mas algumas coisas a gente pode sim se manifestar, né? Como disse uma aluna, eu fiz 18 anos, Cici, eu leio muito, e eu quero falar para os meus pais que eles estão num caminho político errado, mas eles não me escutam, né? Então, os nossos encontros, às vezes, parecem até sessões terapêuticas coletivas, né? Porque a gente fala, a gente ouve, a gente pensa depois, né? Então, é uma experiência muito legal. Quem quer fazer pergunta, gente? Quem está ouvindo aí? Quem quer falar? Conversa com a gente, porque fica até mais gostoso se vocês fizerem pergunta. Quem quer falar? Quem já participou de algum projeto de extensão? Ou a partir do que? Deixa eu ver a Letícia. Letícia, deixa eu abrir a porta que eu tenho um gatinho, ele está desesperado. Espera aí. Quer que eu valendo, Cissa? Quero. Tá bom. A Letícia mandou boa tarde, falou que tá aqui um tempinho, tá adorando a conversa, ela é do 2º ano de design digital e para ela ver como essa troca de conhecimento acontece, para ela é muito enriquecedor. Né, a gente trabalha, né, acho que ela tá falando por aqui o CLC, né, a gente trabalha com comunicação, tá bom, não, o curso dela, de design digital. No curso dela, eles trabalham com comunicação entre a tecnologia e as pessoas, e às vezes eles focam muito no aspecto da computação e é fácil esquecer o lado humano. Nossa, muito interessante isso. É muito isso também, né, Letícia? Acho que eu, sendo um estudante de jornalismo, né, eu fui muito pensando, nossa, elas precisam aprender como que é o meio, como que é o podcast para elas fazerem, e também não é sobre isso, né? Não é sobre muito como elas vão fazer, que equipamento elas vão usar, como que... Não, claro que a gente quer um produto de qualidade, mas a gente quer ouvir a voz delas, né? Então, acho que é muito interessante o que a Letícia coloca. E também muito interessante o que a Dani falou, e a Cissa também comentou um pouco, essa questão de a gente parar e refletir sobre o que eles estão falando, né? Como a Cissa comentou, eu tive a oportunidade de ir com ela lá no Crescer, e essa questão, né, desse conflito geracional, né, claro, na idade deles, todo mundo teve, né, com 16, 17 anos, mas só, acho que eu e a Cissa, posso falar pela Cissa também, que só depois que a gente saiu de lá, que a gente ouviu todos os relatos dele, que a gente começou a perceber isso, como ocorreu nas nossas vidas, né, Cissa, como Sim, aconteceu sim, com a gente também, né? sim, exatamente, né? Eu voltei para casa, a escola é longe, e eu voltei conversando com os caras sobre isso, né? Tentando lembrar quando eu tinha a idade deles, né? Se meus pais tinham falado alguma vez assim, né? Fica quieta, não com violência, mas assim, você não sabe o que você está falando. Isso eu lembro que eu ouvi assim, você não sabe o que você está falando, né? E os meninos, principalmente, que participaram dessa conversa, falaram o quanto isso chateia, magoa, né? Porque eles se sentem o quê? Um apêndice da família, né? O quê, né? Eu lembro que um falou, né, Oscar, que às vezes ele está cansado, está chateado, aí a mãe fala, mas você só estuda, por que você está desse jeito? O outro tem uma namorada com síndrome do pânico, né? E às vezes ela não está legal, quem tem essa doença sabe como é esse sofrimento, né?
E aí as pessoas não entendem, mas como tão jovem? Pai, para com isso, tal. Então ele fala como é difícil viver quando você sai fora da caixinha, você é diferente, né? Então como falar isso? Como é que você fala isso? De que maneira você faz um podcast ou um vídeo de uma forma bacana, né? Não só copiando alguém, né? Então vamos ver se esses assuntos que eles levantaram para mim e para o Oscar, a gente conversou sobre eles, amanhã a gente quer avançar mais sobre eles, pode ajudar. Filhos Troféus, por exemplo, que foi uma fala lá, né? Os pais almejam e fazem, coitados, os pais da gente fazem pensando no nosso melhor, viu, gente? Tenho certeza. Mas eles têm um sonho, e aí você foge desse sonho e vem aquela frustração imensa, cobrança dos pais, tal. Eles falaram esse um dos problemas que eles têm, né, também, que a gente teve. A gente passou por essa idade, né? Então, a nossa ideia é isso, é ajudá-los a falar, onde eu estava até pensando, Oscar e Dani, de alguma forma eu vou ver se eu envolvo os pais também. Os pais têm que saber o que esse... Não assim, a intenção não é falar para os pais, olha só, você não deve fazer isso. Não, quem sou eu para falar, né? Nem filho eu tenho. Mas, assim, os pais têm que saber que está acontecendo esse projeto, que é legal para os filhos, né? Porque a escola sabe, nos apoia, nos recebe, quer que a gente, pela escola, a gente iria lá semanalmente, né, Oscar? É que não dá, né, para a gente semanalmente. Porque lá continua funcionando. Eles começaram, quando voltou, num esquema de rodízio, e agora a escola está toda lá, todo mundo com máscara, já caminhando para a vacina, então a vida está seguindo lá. Uma escola muito legal, muito legal. Então, estou pensando de alguma forma, falar um pouquinho com esses pais, não puxando a orelha, né? Quem que escreveu aqui? A Letícia. A raiva que eu tenho de quem fala que é frescura. Sim, Letícia, eles falaram isso. Eles falaram isso, né? Síndrome do pânico é frescura, depressão é frescura. Essa garota que cortou, que é da Crescer, ela falou abertamente que ela se automutilava, por que que ela fazia e por que que ela quer falar hoje sobre isso. Ela quer falar hoje, ela está preparada para falar. Foi lindo o relato dela. Eu disse, é isso que você tem que falar, é isso que você tem que gravar. Lindo que ela falou. Eu fiquei tão emocionada, gente. Segurei meu choro várias vezes lá, né? Então, a ideia desse projeto é isso. Eu acho que de uma forma mais resumida é isso. É ajudar um grupo de jovens organizados, que a gente fala dessa escola, a serem protagonistas das próprias vozes, né? Esse projeto poderia ser aplicado para um outro grupo de jovens, poderia, tá? Ele está estruturado. E aí a gente se adaptaria. A gente pensou em fazer isso com a escola pública, que eu falei para vocês, uma região super periférica de Campinas, mas não deu. Mas ele pode, ele tem uma organização para ser aplicada com outros grupos. Pode ser uma igreja que nos chame, olha, a gente tem um grupo jovem aqui, pode ser uma comunidade, pode ser, pode ser. É que a gente conseguiu o acolhimento na escola Crescer, então, maravilha, né? Os coordenadores são ótimos, as alunas nos querem, então a gente vai ficar lá até o, sei lá, começo de dezembro. Aí eu espero que a gente consiga ir lá, todo esse grupão voluntário, fazer uma festa de despedida, né? Porque eles querem muito nos conhecer, não foi, Oscar? A gente chegou e eu sou alta, as meninas, o Dani, tudo menorzinho, né? Cissa, queriam abraçar a gente, eles querem abraçar a gente, né? E aí, dando certo, eu vou propor já, eles devem ser festeiros pela estrutura, vamos fazer um encontro para a gente se conhecer, se despedir, e não se despedir para sempre, mas, enfim, fazer aquela clássica foto bonita que a gente quer fazer, né? O que mais, gente? Eu acho, Cissa, também que você toca num ponto muito importante, né? Algo que você já repetiu durante esse tempo que a gente está na extensão, que eles vão ficar, né? E a gente vai fazer nosso trabalho aqui como extensão, mas eles vão ficar. Então, o que vai ficar para eles, né? Então, acho que isso é uma reflexão muito importante. O que vai ficar para eles, né?
Porque do mesmo jeito que a gente muda quando a gente começa a olhar para outros grupos, outras Sim. situações, eles mudam também, né? Inclusive, Dani, a Maricia, a coordenadora, ficou o tempo todo com a gente, né, Oscar? E ela também se emocionava muito. Dependendo do desabafo de um dos meninos, ela olhava para mim, sabe, Dani, assim, uma expressão, né? Nossa, ele nunca comentou isso aqui, né, Oscar? Mas com vocês ele está falando, né? A gente recebe tanto e a gente recebe o tanto que a gente entrega também, né? Porque Sim, sim, eles vão, no meu caso, eu me formo agora, né, no final do ano. Só que eu tenho certeza que isso impacta muito na minha vida. A Letícia estava falando que ela faz faculdade de design na PUC. Eu trabalho como designer numa empresa, né? E o voluntariado, desde sempre, ele humaniza. Então, a gente consegue trazer isso para o trabalho, porque não importa a área que você esteja, você está trabalhando para alguém, você está fazendo para as pessoas. Tudo que é desenvolvido é para a comunidade, para a sociedade, para as pessoas. Então, estar em contato ajuda a gente como pessoa, mas também como profissional. Então, isso é muito importante. A gente vai, eu no caso vou me formar e eu espero muito que os adolescentes apareçam no meu lugar, né, como um incentivador dos outros adolescentes. Eu posso não estar mais presente, mas que quem está hoje possa virar o incentivador das novas turmas que vão entrar na escola deles, né? Então a gente exatamente, faz Dani, esse trabalho de formiguinha, mas de a gente está formiga. montando a Exatamente, nossa estrutura exatamente. toda. Essa é a extensão, gente, essa é a pegada da extensão, exatamente. A gente ajuda um grupo a montar a estrutura, a gente ajuda a pensar, dar uma condição mínima que seja, e aí a gente sai de cena, né? Olha, eu vou contar uma história. O outro grupo de extensão, dois outros projetos, eu trabalhava em postos de saúde de uma região bem periférica de Campinas com um agente de saúde. Gente, na minha vida, eu nunca tinha conversado com agente de saúde. Eu nunca, na minha casa, quando eu morava em casa, bateu um agente de saúde lá. Então, eu não tinha o contato. Eu aprendi a ter nos 4 anos que eu fiquei lá com eles, né? Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia o que mudou a minha forma de olhar a vida desses caras. Eles são heróis. Olha o gato aqui, gente. Eles são heróis. Eles fazem coisas, gente, quase como médicos. O agente de saúde é um cara, gente, que principalmente na periferia, ele é um deus. Eu não conhecia isso. Eu aprendi a conviver com eles. E quando eu fui tomar a primeira dose de vacina, por ironia ou não do destino, eu fui lá naquela região, chama Distrito Noroeste. Estou lá com máscara, aquela fila. Uma moça chega na portaria e fala: professor, é você? Eu falei: você me conhece, né? Eu sempre acho que foi aluna minha. Ela falou: do distrito, tá? Ela desceu, gente, por educação. Eu falei que eu conhecia, mas não lembrava, né? Ela foi uma das agentes de saúde daquele bando de distritos que eu ia. Cada distrito atende um monte de bairro. E aquilo correu. A professora está aí, a jornalista está aí. Gente, eu fiquei tão emocionada. E elas falavam assim: professora, eu aprendi, olha, me arrepio, eu aprendi a conversar melhor com meus filhos depois daquelas oficinas. Eu não deixei mais meu marido me bater depois das oficinas. Gente, e a minha oficina, as nossas oficinas, nem tinham essa pretensão de você se precaver de assédio, mas ela falava sempre da comunicação. Aprenda a se relacionar e a se impor com a sua comunicação. E elas trouxeram esse relato. Gente, eu fiquei tão feliz, e na hora de me dar a vacina, foi uma dessas. Eu não sei se ela estava empolgada ou eu estava falando, mas doeu tanto, mas eu fiquei firme porque foi ela. Ela falou: ai, professora, doeu? Eu falei: não, coisa pouco, mas doeu tanto, né? Mas eu saí tão feliz. Eu entrei no carro, está de graça. Veja, eu já não estou mais com ela há alguns anos, mas elas lembraram e me deram esse feedback. Gente, tem coisa melhor do que falar: você de alguma forma me ajudou na minha vida, eu não esqueço de você, eu rezo por você. Eu falei: meu Deus, que bom. Então, quando a Dani fala: eu vou embora daqui uns meses,
O que ela está dizendo é isso, de alguma maneira eu vou ficar na vida dessas mocinhas e desses garotos. Isso já está valendo. O Oscar, a mesma coisa. E é o que a Letícia pontuou aqui, né? Que não é só abrir propriamente para o resto do mundo, mas deixar o legado para as próximas gerações. Sim, né? para as próximas que virão, os filhos dessas meninas, os irmãozinhos dessas meninas. Por isso que eu falo, Oscar e Dani, que quem tem a oportunidade de participar da extensão, vê a vida diferente, não fica mais como era. Então, se vocês puderem, quem estiver assistindo, entra num projeto de extensão. Olha, o ano que vem vão ser oferecidas novos projetos. Vejam aqueles que vocês se afinam. Não precisa ser do seu curso, não precisa ser do seu centro. A Dani é do meu centro, o Oscar é do meu curso. Mas a Júlia da medicina, o Wellington da psicologia, né? Eles ficaram sabendo e me procuraram. Então, façam isso, tá? É a minha dica de vida para vocês. Né? Vocês já vão embora da universidade, muda o patamar, deixa de ser estudante, cai no mundo do trabalho, não sei o que espera para vocês, se vocês vão fazer outro curso, se vocês vão ficar no Brasil, vão embora, mas a forma de ver a vida muda, a extensão possibilita isso. Eu falo com toda segurança, e aqui vocês têm relato de dois colegas de vocês. Eles estão falando de coração, não tem nada aqui acertado, é assim, é de coração, são relatos de coração. Eu tenho certeza, eu chamei os dois, mas eu poderia ter convidado todo o grupão, que é 10, né? Olha a Vitória falando aqui. Participar de extensão é incrível, foi uma das melhores escolhas que tive nesse meu primeiro semestre. Ah, que linda. É isso aí, gente. Então é isso, pessoal. Fica o convite, tá? Alguma outra dúvida? Comentário? Cadê o Júnior? Ele está aqui? Sim, sim. Oi, Júnior. O Júnior, gente, é esse aluno que eu falei para vocês, é meu voluntário, que ajuda muito. O Júnior tem um olhar estético, técnico muito bom, ele está fazendo vinhetas, ele nos ajuda muito, e ele entrou agora, em agosto. Ele, a Vitória e alguns outros entraram mais recentemente, né? O Júnior trabalha muito, tem outras coisas para fazer, mas ele sempre dá um jeito de nos ajudar, sempre. O Júnior é como nós três aqui, que trabalha também de fim de semana, não tem essa rigidez, né, de parar na sexta-feira, né? Ô, Júnior, o que você está achando? Conta aí. Pode falar, não precisa escrever, não. Então, minha segunda tentativa de faculdade, né, o jornalismo. Em 2013 eu tentei fazer história, mas acabei trancando na metade do curso. Enfim, várias situações. E naquela universidade não tinha projeto de extensão, então eu nem sabia o que era o projeto de extensão. E quando eu entrei na PUC, eu fiquei sabendo, né, daí eu vi o projeto da Cissa e li, né, o intuito, o objetivo, e eu fiquei encantado. Falei, nossa, eu quero fazer parte disso daí, porque eu acho muito legal essa interação com jovens. Eu já trabalhei bastante já fiz bastante trabalho voluntário com ONGs, dando aula de informática para criança e tal, então sempre gostei dessa interação com jovens, com crianças, adolescentes. E quando eu entrei e eu tento dar o meu máximo, tudo que eu sei fazer, eu tento jogar pro projeto para ajudar, e para mim tá sendo incrível essa experiência. Que legal, né? Porque vocês são mais velhos que os adolescentes, mas vocês conseguem interagir bem, né? E a extensão, como dizia o Paulo Freire, que é um dos mentores, né, da extensão no Brasil, a extensão não fica aquele patamar assim, eu detenho conhecimento e você aprende. Não, nós trocamos, né? Ele sempre dizia que a educação é troca, a extensão é muita troca, né? Então, quando o Júnior fala que ele gosta porque ele troca, ele aprende, calcule eu, então, que sou mais velha, né? Eu aprendo muito com todos vocês, né? A Dani uma vez me deu um toque, eu falei, nossa, que legal, o Oscar
O Lucas, que não está aqui, mas está aqui, Lucas. O Lucas sempre. Enfim, a extensão tem essa coisa legal de você. Precisa ser assim. Onde eu participei de um congresso internacional, gente, da Argentina, e eu vi um monte de relatos, né? Claro que o povo falando em castelhano rápido foi um fiasco, né? Mas assim, eu ouvi muitas experiências do Brasil e tinha uma menina de uma universidade, ela faz medicina no Rio, ela trabalha com crianças que têm autismo, síndrome autista, né? Porque tem vários níveis, e cavalo. E ela contando que se ela não tivesse tido essa oportunidade pela extensão, ela passaria a vida como médica, tendo uma imagem da criança com autismo muito deturpada, porque a grande maioria da sociedade, ela fala, vê o autista de um jeito. Com a ecoterapia, eu aprendi a conhecer e me relacionar melhor com os autistas. Então, para minha vida profissional e pessoal, está sendo um ganho enorme. Enorme, porque nunca mais eu vou me relacionar com eles da forma como eu aprendi na faculdade. Foi só a extensão que me deu isso. E vários outros relatos, né? Eu apresentei esse relato nosso aqui, o que eu estou falando aqui, eu apresentei para eles também, né? Muitos projetos trabalham com adolescentes, eu descobri, porque é uma idade delicada, né? Para o bem e para o mal, então vários projetos trabalham com adolescentes na tentativa de ajudá-los, né? No nosso caso é da voz, né? O outro que é isso, o outro que é no esporte, o outro que é na economia, enfim, na história, mas eu já vi que o ensino secundário e médio estão sempre na mira dos projetos de extensão, né? Então, acho que é isso. Quem mais? Alguma outra dúvida? Será que a gente conseguiu convencer vocês que a extensão é uma boa, gente? Eu acho que sim, Cissa. Eu acho que terão rostinhos novos no próximo semestre. Espero que sim. Que bom, né, gente? Porque o ano que vem o Oscar vai tocar a vida dele. Eu acho que as coisas vão apertar mais. Talvez ele não consiga tempo. A Dani vai embora. Vou morrer de saudade desde já deles. O Júnior também. Mas a gente sai, mas nunca sai, né? A gente sai, mas a gente dá uma passada. Exatamente. Mas a gente... Não, nunca mais... Não acaba, né, Dani, de vez. Uma amizade construída, ela não acaba. Ela pode se distanciar, mas ela fica no coração, né? Assim como vocês vão ficar para essas meninas e meninos do crescer. Eles nunca mais vão esquecer de vocês, nem de mim, né? Enfim. Então é isso, viu, pessoal? A gente trouxe um relato de uma forma muito espontânea, muito sincera, né? Vocês notaram, sem roteiro, muito do que a gente queria, que é muito a cara da extensão, e a minha cara e a cara dos meus voluntários também. Acho que todo mundo que está comigo acaba escolhendo também pelo jeito de ser, né? Luciana, então entra o ano que vem, vai para a extensão. Você falou que convenceu, então vai para a extensão. Letícia, vocês estão todos convidados. Se não for comigo, procurem outros. Eu tenho certeza, gente, olha, onde eu falei isso no congresso, bem devagar, eu tenho certeza que quem convive com a extensão muda. Muda o professor, muda a comunidade e mudam os voluntários, de alguma forma. Se vocês tiverem interesse em ver também quais são os professores, quais áreas, eu achei pelo site da PUC, no site da PUC você colocar projeto de extensão, tem um documento com o nome do professor e toda a descrição do projeto, então você consegue ver os projetos como da biologia, que são do CLC, então tem diversos projetos, é um pouco indeciso, porque você quer participar de tudo, mas não dá, né? Você consegue achar essa informação direto no site, gente, se tiver essa dúvida também de onde Isso achar. aí. Foi assim que a Dani me achou. Então, fica a dica, tá? Se você não tiver um professor, se você não souber o ano que vem, você procura pelo site, tá? E aí, Ou fiquem em contato com os professores de vocês também, né? Às vezes tem dicas legais de projetos de extensão. Exatamente, né? Eu quero continuar na extensão ano que vem, então eu vou fazer um outro projeto, já vou começar a fazer,
Semana que vem é o prazo que a gente entrega na reitoria. Tomara que dê certo, tomara que eu fique. E aí vocês também podem me procurar, ou qualquer outro professor, como o Oscar falou, como a Dani falou, tá? O importante é participar, gente. É participar. Vocês não têm remuneração, mas vocês vão ter o certificado, o Oscar e a Dani vão ter, vai para o currículo. Letícia colocou o link, ó. Isso aí, Letícia. Ó o Lucas falando. O Lucas é aquele que na psicologia, como que chama? Aquele que fica falando aqui na gente. O Lucas é esse para mim, assim. Ele fica me lembrando, Cissa tem que fazer isso, ou Cissa tem que fazer isso, né? O Lucas é aquele, né? Não sei se é alter ego, não sei. Mas o Lucas é brilhante. O Lucas, gente, é o nosso bicho. Ele entrou esse ano na PUC, na publicidade. Ele nos ajuda muito. Eu já vou passar já material para ele e para a Gabriela Ronda, que é uma amiga da Dani, que eles criam artes para a gente legal. Ou seja, tem trabalho para todo mundo, né? Eu tenho outras ideias, eu quero ver se eu faço uma cartilha antes de acabar o nosso projeto, viu, Dani? Para dar para essa moçada uma cartilhinha transada e simples, como que eles podem fazer, com algumas informações técnicas sobre podcast, enfim. Estou pensando, aí minhas ideias eu passo para os alunos e assim a gente vai construindo, tá bom? Então, olha, pessoal, quem quiser, a gente tem um projeto, uma página, né, Oscar, no Instagram, chama Vozes Femininas, que um outro amigo da Dani criou, o Guilherme, que é nosso aluno também voluntário. Eu já arrastei muita gente de mídias digitais também, né? Já, Dani, eu vou trazendo a galera. Já, a Dani vai levando e nessa página vocês ficam sabendo dos eventos, tá? Que a gente vai ter até novembro desse projeto que casa o meu com o da Tatiana, que trabalha com prevenção de suicídio, que é muito sério, viu, gente? Vocês não têm ideia, a gente está no mês, no Setembro Amarelo, suicídio é muito mais grave do que a gente pensa, tá bom? Então, olha, agradeço muito, primeiro o Oscar e a Dani, eu sei que os dois correram pra caramba para estarem aqui, agradeço a presença de todos vocês que puderam ficar aqui com a gente, agradeço muito a PUC, que dá esse espaço para a gente, agradeço muito ao Reverbera, né? É o meu querido diretor do CLC, o Lindolfo, a Rose Barz, a minha diretora do jornal, do jornalismo, e a toda a universidade que estão com a gente. Então, olha, hoje à noite tem 2 grandes eventos, se vocês quiserem, e a gente continua se encontrando. Assim que voltarmos presencialmente, nós vamos nos conhecer, tá bom? Combinado? Oscar, obrigada. Dani, obrigada, querida. Obrigado, Cissa. Obrigado a todos que vieram. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Tchau, Lucas. Tchau, Júlio. Obrigada, gente. Boa tarde. Beijo, tchau, gente. Tchau, Cissa. Obrigada. Tchau, Letícia. Tchau, Lucas Mota. Tchau, Felipe. Tchau, Esther. Tchau, Caroline. Tchau, Enzo. Tchau, Natália. Tchau, Raíssa. Mariana. João Vitor. Um beijo para vocês. Vitória Nascimento. Tchau, Samuel. todo mundo. Tchau, querido. Tem uma pessoa que assiste todas as aulas aqui, que é o meu mascote, o Juca. Olha lá, Juca. O Juca vai se formar em jornalismo, não perde uma aula, uma reunião. Tchau, Isabelle. Tchau, gente. Fiquem bem, viu? Fiquem em paz. Beijo para vocês. Tchau, queridos.